compartilhar com vocês um hino, e em seguida nós vamos, depois que cantarmos, nós vamos entrar na mensagem desta noite, tá bom? O hino é muito bonito, que é Glorifico. Ele vem falando que nós precisamos glorificar o nome do Pai, certo? Glorifico a Deus o Pai. Então vamos cantar. Glorifico ao Deus do céu. Bom, hoje o nosso tema é bem interessante, porque ele fala de algo que é crucial para as nossas vidas. É algo que todos nós fazemos, todo ser humano faz, toda a humanidade realiza essa ação, certo? Que é adoração. Aí pode alguém pensar assim, mas eu não tenho religião, então eu não adoro nada. Adora sim. Todo ser humano adora alguma coisa. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma outra coisa. Ou adora um objeto, ou adora uma pessoa, um outro ser humano, ou adora uma entidade, um pensamento, mas vai adorar alguma coisa que você vai estar colocando como primária, como primordial na sua vida, certo? E a lição de hoje, ela fala sobre adoração. O tema é um ato de adoração. E eu preparei uns slides para facilitar o nosso estudo de hoje, para ficar mais dinâmico, certo? E eu vou compartilhar com vocês esses slides, que fala sobre adoração. Pronto. Um ato de adoração. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. E nesse tema, o ato de adoração, a gente já vê aqui duas imagens. Uma imagem que está representando
o texto bíblico que nós vamos ler hoje, certo? Que fala sobre Caim e Abel. Então, está representando aqui Abel, um adorador segundo a vontade de Deus. E a outra imagem, ela está representando os adoradores no tempo atual, que estão adorando por intermédio da doação, da entrega de ofertas, certo? Então, o texto que nós vamos ler, ele está em Gênesis 4:4. Podem abrir as Bíblias e vamos ler comigo Gênesis 4, verso 4. E eu coloquei aqui na tela também para facilitar. E ele diz o seguinte: E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Aqui na versão que eu coloquei diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Esse texto, ele vem relatando, retratando um momento especial de adoração entre os dois irmãos, Caim e Abel. O que aconteceu? Deus pediu um sacrifício para os dois irmãos, certo? Esse sacrifício, ele era para ser demonstrado a adoração, o amor que eles tinham por Deus. E também tem um detalhe muito importante, que é a questão da obediência. Então, a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. E o sacrifício, ele representava, desde os primórdios, desde Adão e Eva, eles já representava o Cordeiro de Deus que um dia viria e derramaria o sangue em prol do pecador. Então, cada cordeirinho que foi morto desde a fundação do mundo, ou melhor, desde Adão e Eva, desde o primeiro cordeirinho, já simbolizava Jesus Cristo, que um dia morreria no lugar do pecador. Então, quando Abel veio e ofereceu o sacrifício segundo a vontade de Deus, Deus de bom grado aceitou o sacrifício de Abel. Mas quando Caim veio e ofertou algo que não era o que Deus tinha pedido, o que aconteceu? Deus rejeitou esse sacrifício, o sacrifício de Caim. E isso trouxe um grande descontentamento no coração de Caim. Na realidade, o que Caim estava demonstrando ali já era algo que estava intrínseco, já estava ali dentro dele há muito tempo. A questão de ele não estar preocupado em fazer a vontade de Deus, mas ele em agradar a ele próprio, ao seu eu, e não a Deus. Ali ele estava apenas demonstrando publicamente, podemos dizer assim, o que ele já estava sentindo, que era o desejo de agradar a si mesmo e não a Deus. E antes de nós prosseguirmos, eu já quero fazer aqui com vocês uma reflexão. Quantas vezes a gente escolhe fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus? De achar que nós, pecadores, seres humanos, mortais, temos condições de saber o que é melhor para nós. Gente, não tem um engano pior para a humanidade, para um ser humano, do que pensar que ele sabe o que é bom para si. E ele deixar de lado o que Deus está dizendo que é o melhor para ele. Porque Deus, ele tem um atributo que nós não temos, que é a onisciência. Então, todas as vezes que eu pego e coloco a minha capacidade restrita de julgamento, de escolha, à frente da capacidade de Deus, que é soberano e que é onisciente e que sabe o fim desde o princípio, eu estou simplesmente correndo um risco, podemos dizer, 99,9% de me dar mal, de essa minha atitude não surtir um efeito positivo e eu acabar me prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Então, a palavra que precisa ser a primeira e a última é a palavra de Deus, exatamente porque Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos. É simples assim. Então, Deus sabia exatamente o que se passava no coração de Caim, quando ele
rejeitou obedecer a Deus. E também sabia o que se passava no coração de Abel quando Abel se submeteu e ofereceu o sacrifício de acordo com a vontade de Deus. Então, tem um texto da senhora White que diz o seguinte, ele está lá em Conselho sobre Mordomia, diz assim, o Senhor não precisa de nossas ofertas, não o podemos enriquecer com nossas dádivas. No entanto, é essa a única maneira pela qual nos é possível manifestar a nossa gratidão e amor a Deus. Olha só, o Senhor, ele não precisa das nossas ofertas, mas ele nos chama para demonstrar a nossa gratidão a Ele por intermédio dessas oferendas, podemos dizer assim, de ofertas voluntárias. E esse ato de ofertar é a primeira ação de adoração apresentada na Bíblia após a queda da humanidade. Isso mostra que a oferta é muito antiga na vida dos filhos de Deus. O ato de ofertar não é simplesmente um meio de arrecadação, mas uma ação de reconhecimento por parte do homem da salvação a ele oferecida. Então, é um reconhecimento de que Deus nos salvou e, por isso, nós demonstramos, por intermédio das ofertas, essa gratidão. A Bíblia, ela apresenta 4 orientações sobre as nossas ofertas, certo? Então, ela diz o seguinte, que as nossas ofertas, elas devem ser... São 4 orientações em relação a isso. Primeiro, elas devem ser entregues com alegria. Por que com alegria? Porque se eu faço algo que não está vindo do meu coração, se eu tento fazer isso para Deus, Deus não vai aceitar. Com alegria, está dizendo que é com aquele sentimento de entrega que agrada o meu coração, de eu estar ofertando o que Deus está pedindo. Então, nós devemos pedir que Ele nos dê uma disposição generosa e feliz para que a gente possa, desta forma, ofertar. Olha o que aqui diz lá em 2 Coríntios 9, 7. Abram aí a Bíblia de vocês, só para vocês verem. 2 Coríntios 9, 7. Só para a gente ler esse versículo aqui. 2 Coríntios 9, verso 7. Deixa eu encontrar aqui. 9. Só um momentinho que eu estou encontrando aqui. 9, 7. Diz assim, ó. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, confirmando essa primeira orientação, que Deus ama aquele que dá com alegria, com satisfação, com o coração agradecido. Segunda, o segundo motivo, a segunda orientação para doarmos é fazer uma doação planejada. O que vem a ser isso? A oferta ela não deve ser de qualquer jeito, de qualquer valor, que se tira da carteira no momento do culto. Chegou a hora da adoração, a hora de devolver dízimos e ofertas, aí eu enfio a mão no bolso e tiro qualquer valor e coloco na salva. Não é assim que Deus quer. Não deve fazer parte de uma coisa, de um ímpeto, mas deve ser algo planejado, algo que já foi pensado anteriormente, certo? Aí, em 2 Coríntios 9, 5, a gente encontra ele falando sobre isso. Abram aí, 2 Coríntios 9, 5. Vamos encontrar aqui. Minha Bíblia acabou fechando, vou ter que procurar de novo. 9, verso 5. Diz assim, ó, assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Olha só, essa orientação do apóstolo Paulo, que os
Os cristãos, eles deviam planejar, preparar, deixar já organizadas as ofertas para que, na hora que os discípulos passassem para pegar, já era para estar pronto. Então, na hora que o diácono for passar para receber as ofertas e dízimos, já é para estar separado e colocado no envelope e tudo prontinho, certo? Planejamento, uma das orientações que são dadas na Bíblia sobre ofertas. A outra é ofertas regulares. O que significa essa questão de ofertas regulares? A regularidade das ofertas deve ser a mesma da regularidade das entradas financeiras pessoais. Sempre que houver renda, deve haver oferta. Isso significa ser regular. Se eu recebo por mês, então eu vou ofertar por mês. Se eu recebo por semana, eu vou ofertar por semana. Se eu recebo por quinzena, eu vou ofertar por quinzena. É a regularidade. Se eu não recebo de jeito nenhum, não tenho trabalho, não tenho renda, então eu não tenho que ofertar, porque se eu não estou recebendo, eu não tenho o recurso para ofertar, certo? Então, a oferta, ela vem das suas rendas, ok? É da renda. Não importa se ela é diária, quinzenal, semanal, mensal, o que importa é que ela seja regular. Sempre que você recebe, você deve ofertar. E aí, em 1 Coríntios 16, 2, ele fala sobre isso. 1 Coríntios, só voltar um pouquinho aí. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16, verso 2. E aí ele diz assim, 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, mais uma vez, orientando. É de acordo com a sua renda. Então, vamos supor que eu tenha uma renda de R$1.000 por mês. A minha oferta não pode ser uma moeda de R$1, porque ela não é proporcional. Agora, já estou entrando aqui na última orientação. Ela não é proporcional ao que eu estou ganhando. Então, uma oferta proporcional significa uma oferta que ela seja... Se Deus pede 10% de dízimo, e se a minha oferta tem que ser proporcional, o ideal é que ela chegue também a 10% de oferta. Esse é o ideal. Mas isso não significa que ela seja obrigatória como dízimo. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que dízimo é 10%, e a oferta ela é voluntária, é segundo você propõe no seu coração. Você vai demonstrar a sua gratidão por intermédio dessa oferta. Então, é você que escolhe o valor. Deus não determinou um valor como ele determinou para os dízimos, certo? Então, o sistema monetário bíblico, ele é fundamentado em percentual, certo? O dízimo não pode ser qualquer valor. Nós sabemos que o dízimo, ele deve ser calculado de acordo com um percentual de 10%, porque Deus deixa bem claro isso na Bíblia, que o dízimo é 10%. Ele foi estabelecido por Deus. As ofertas, elas também não devem ser qualquer valor. Elas também precisam ser devolvidas com base em um percentual. Agora, a diferença é que esse percentual deve ser estabelecido pelo adorador, certo? Deus não estabeleceu o percentual. Quem vai estabelecer vai ser o adorador. Veja o que diz em Deuteronômio 16, 17. Leiam comigo. Deuteronômio, capítulo 16 e o verso 17. Deuteronômio 16, 17. Diz assim, deixa eu encontrar aqui. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, estas dádivas são conforme as bênçãos recebidas do Senhor. A escolha, quem vai determinar o percentual é o adorador, certo? Então, Deus, ele colocou desta forma para que nós pudéssemos ser livres, certo? Sermos livres de como nós gostaríamos de demonstrar a nossa adoração ao Senhor. É muito incrível isso, porque
Ele podia também determinar, né? Disse, não, você vai devolver 10% de oferta, 10% de dízimo, 10% de oferta. Mas não, ele disse, não, você é livre para você escolher, mas ele deixa bem claro que que essa oferta é resultado da nossa gratidão, da nossa fidelidade para com Deus, certo? E todas as vezes que a gente retém esse valor, não traz para a casa de Deus, não devolve, a Bíblia deixa bem claro lá em Malaquias que é roubo, certo? Roubarás o homem a Deus? Ele diz, portanto, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quando? Quando a gente não devolve dízimos e ofertas, a gente recebe nosso dinheiro e gasta segundo a nossa vontade, não devolve, Deus está dizendo claramente na sua palavra que isso é roubo, certo? É assaltar. Eu acho que a ousadia maior do mundo não é um assaltante que coloca uma arma na cabeça de um ser humano e o rouba, mas é alguém ou então alguém que entra escondido numa casa e rouba alguma coisa. Mas a maior ousadia é você roubar Deus, o dono do universo, sabendo que ele é onisciente, que ele está te vendo e que ele sabe o que você está fazendo. E pior, que você será julgado pelas suas obras. E também deixa lá bem claro na Bíblia que nenhum ladrão entrará no reino dos céus. Né? Então, quando a gente diz que é crente, mas não é fiel nos dízimos e nas ofertas e em todas as coisas, a gente está brincando de ser crente, está perdendo seu tempo, porque Deus não aceita meia adoração. Ou você é um adorador por completo, em todos os sentidos. Adorador significa aquele que guarda todos os mandamentos, aquele que é fiel nos dízimos, nas ofertas, e anda nos princípios do Senhor, certo? Ou então, eu estou, claro, não estou dizendo que a gente é perfeito e que nunca vai errar e que ainda não somos, não chegou ainda o momento, mas a gente precisa buscar essa perfeição todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos achegar a Deus e buscar sermos perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o conselho de Deus para as nossas vidas, tá bom? Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Aí quem quiser responder, levanta aí o dedinho para responder, tá bom? Qual dessas orientações sobre ofertas mais lhe chamaram a atenção? Certo? É a entrega com alegria, planejadas, regulares ou proporcionais? Qual que te chamou mais atenção? E aí você vai explicar a sua resposta, tá bom? Quem quer falar, levanta aí o dedinho, para eu poder abrir o microfone. Ninguém? A Isadora quer falar, Isadora? Olha lá. Todas essas formas aqui, essas orientações são muito importantes. Entregar com alegria, planejadas, regulares, proporcionais. Por quê? Entregar com alegria mostra nossa gratidão a Deus, né? E quando a gente não entrega com alegria, entrega com aquele pesar, a gente não está realmente sendo agradecido a Deus e está sendo apegado às riquezas desse mundo. Sendo que a gente não vai levar nada para lugar nenhum, né? Planejadas, é interessante sempre, quando separar os dízimos, já separar as ofertas, se planejando sempre, né? Aquela quantidade X é dízimo, aquela quantidade X, aquela quantidade Y é ofertas. Isso vai sendo uma coisa mais planejada. Fazer isso sempre de uma forma regular também é muito importante. Porque se a gente não faz de forma regular, a gente pode acabar se acomodando a não entregar mais as ofertas também. E proporcionais, isso está aí também a nossa medida de gratidão a Deus. Se a gente não entrega algo proporcional, por exemplo, eu ganho R$ 1.000 e dou R$ 5 de oferta, isso não é proporcional coisa nenhuma e está fazendo Deus de bobo. Como se Deus precisasse que eu desse pelo menos R$ 5 para ele me abençoar, né? Mas não é assim. A gente precisa lembrar sempre que Deus é dono de tudo. Nosso dinheiro não vai enriquecer Deus ou vai deixar ele miserável, né? Se ele quiser, ele pode fazer chover dinheiro. O reino dele é de ouro puro, é cheio de pedras preciosas. Então, assim, mas as coisas desse mundo são perecíveis. O dinheiro que a gente tem, a gente perde com outras coisas.
Mas Deus, ele, sendo o dono de tudo, ele merece tudo. E a causa dele é uma da que a gente mais devia investir na obra do Evangelho. Acho que é uma coisa que a gente deveria investir mais e mais na nossa vida. Então, por isso que a gente deve devolver, sim, de forma proporcional ao que o Evangelho merece. Né? Bem, obrigada, Isadora, por sua contribuição. Eu vou abrir aqui a irmã Jusilene. Que coisa boa, irmã Jusilene, conosco hoje. Pode falar, minha Júlia, irmã. eu Bem-vinda. não- boa noite, feliz sábado. Boa noite, feliz sábado. É porque eu não dei conta de ir para o pequeno grupo. Oh, meu Aí Deus. eu vi aqui o linkzinho, eu digo, quer saber, eu vou já adorar com elas. Oh, que coisa E boa. aí, aí deu certo. Bem, assim, né? A gente vê os dízimos, muitas pessoas veem como um sacrifício, né? Às vezes ganha pouco e vê como um sacrifício ter que tirar o dízimo, né? Outras tiram com muito prazer o dízimo. Só que o que me chama mais atenção é a oferta, sabe? Porque é na oferta que a gente demonstra para Deus o quanto nós confiamos nele, o quanto nós somos gratos e o quanto nós desejamos e temos o prazer de ser fiel, porque ele não determina, né? Ele não determina, ele deixa a nossa escolha predominar, ou seja, nós escolhemos, nós decidimos, nós vamos demonstrar se nós somos mesquinhos, nós vamos demonstrar se nós somos gratos, nós vamos demonstrar se nós o amamos, né? Porque eu acho que a oferta ela deve ser maior que o dízimo. Eu sempre divido dessa forma, né? Eu tenho o meu pacto, a minha oferta de gratidão, ela é um pacto já fixo, né? E eu devolvo junto com o dízimo. Mas para mim não tem coisa mais maravilhosa do que eu poder tirar. Toda vez que eu vou para o culto, eu separo no envelope a minha oferta especial. Paizinho, essa aqui o senhor não me pediu, mas eu tenho o prazer de poder levar para sua casa, para ajudar a manter sua casa, para ajudar as pessoas que precisam ainda te conhecer, alcançarem as tuas verdades. Então, quando a gente tem prazer nisso e quando a gente não coloca na nossa mente, porque tem pessoas que colocam na mente que a oferta é uma esmola para Deus. E Deus, ele não precisa das nossas esmolas. Nossas esmolas a gente pode ficar para nós mesmos. Ele não se importa com o valor, com a quantidade. Ele se importa como nós estamos entregando. Então, isso para mim é o que nós cristãos devemos mais observar. Porque imagina uma pessoa que tem dificuldade de entregar o dízimo, porque é um sacrifício, como que ela vai devolver alguma oferta? Né? Então, nós precisamos entender que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso me preocupar o tamanho da oferta que eu vou tirar e se vai faltar ou não. Nós temos que nos preocupar em adorar. É adorar. Nós temos que adorar. E ofertar é adorar. E a adoração que o Senhor aceita é aquela que é feita de corpo, alma e coração. É uma entrega, ofertar é um ato de entrega. Como você falou, está escrito na palavra: se eu guardo o sábado, se eu não mato, se eu não adultero, se eu não desonro meu pai e minha mãe, se eu não levanto falso, se eu não sou invejosa, se eu não tenho outros deuses diante de mim, se eu não brinco com o nome de Deus, mas eu não devolvo o dízimo nem a oferta, eu passo por cima de todos esses. Foi em vão eu guardar todos os outros, porque é um conjunto de mandamentos, e entre eles está: não roubarás.
E a palavra Exatamente. é bem clara. Ou eu sou fiel ou eu roubo. Ou sou fiel ou eu roubo, ou sou ladrão. Então, nós precisamos confiar no nosso Senhor, exercitar nossa fé, nossa confiança. Senhor, não importa o que vai acontecer, está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta, e eu te entrego de todo o meu coração. Eu não estou te entregando esperando que o Senhor me dê em dobro. Eu estou te entregando porque eu tenho prazer nisso. Pronto. O restante, Deus faz, né? É isso que eu queria comentar. Já amei o Obrigada, irmã. conteúdo. Obrigada, irmã. Que muito boa sua contribuição. É muito bom nós podermos compartilhar, né, uns com os outros o que a gente gostaria, o que a gente compreende sobre o assunto. Isso é porque nós aprendemos uns com os outros. E isso é muito bom. Dió? Nós sabemos que esse assunto, ele é um dos mais, se não for o mais polêmico, o mais delicado, assim, o mais difícil de entender, porque até o povo de Deus ali, já estão há muitos anos vendo, vivendo, eles têm dificuldade em compreender o que é devolver. Porque, olha, a palavra devolver, a gente já está falando, se eu estou devolvendo, é porque não é meu. Né? Então, eu tenho que ter essa consciência. Quando o valor estiver na minha mão, eu tenho consciência de que tem uma parte ali daquele valor que eu preciso devolver, que não é meu. Eu não quero nem chegar na situação de roubar. Entende? Só natural. Não é meu, eu vou devolver. Não é meu, eu só quero o que é meu. Pronto. Fosse para qualquer uma pessoa, ainda mais para Deus. Certo. Obrigada, Dió, pela sua participação. A irmã Eliane também quer falar. Pronto, irmã. É só uma pergunta sobre o dízimo. Se a irmã puder abrir a câmera, fica melhor. É porque, sabe, na escola sabatina, uma irmã falou assim, estava falando sobre dízimo, né? De ofertas. Aí ela falou que a gente, se tiver o dinheiro só para comprar comida e não tiver para devolver o dízimo, fica sem comer e devolve o dízimo. Aí eu perguntei, e é certo fazer isso? Eu só tenho aquele dinheiro. Aí, ou eu dou o dízimo ou eu compro a comida, estou com fome. Aí é certo eu devolver o dízimo e ficar sem eu dar comida? É o seguinte, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que, primeiro Deus, certo? Primeiro Deus, devolve o dízimo e Deus proverá o restante. Agora, para fazer isso, você tem que confiar. Vem a questão da confiança, porque quando Deus disse que 10% é dízimo, não nos pertence, então eu não tenho esse dinheiro, certo? 10% não é meu, então eu não tenho. Eu não posso me apropriar do que é dos outros e para eu satisfazer a minha necessidade. Principalmente quando Deus diz, olha, 90% é seu, mas 10% é meu. E ele está dizendo isso não é porque ele está precisando desse dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, ele é o dono da prata e do ouro, mas é um momento de provar, exatamente por isso que existe o dízimo. É a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus deixou para a gente. Então, todas as vezes que a gente toca nessa árvore, que a gente toca no 10% de Deus, a gente está pecando, está desobedecendo, não está confiando que Deus vai prover as nossas necessidades, certo? Então, eu já vi muitos exemplos de pessoas que deixaram, que estavam sem nada para comer, como você está falando aí. Mas o que é de Deus é deixaram de comprar remédio, porque era o dízimo. Devolveram o dízimo e Deus providenciou tudo o que ela precisava. A medicação certa, na hora certa, o alimento, Deus providenciou. E mesmo que Deus não providencie, nós temos que ser fiéis. Porque essa é a nossa obrigação, nossa responsabilidade. E Deus sabe todas as coisas e sabe como conduzir as situações.
certo? É por aí o caminho, tá bom, minha irmã? A questão é confiança, é entrega e confiança. Muito bom nós conversarmos, né, sobre esses assuntos. Isso vai fortalecendo ainda mais nosso conhecimento e a nossa fé, e Deus vai abrindo a nossa mente, né, para essa compreensão. E aí nós vamos fazer uma oração e vamos finalizar, tá bom? Orem comigo. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor porque Tu és bom, misericordioso, e o Senhor sabe todas as coisas. E quando o Senhor colocou este teste, essa prova, para que nós pudéssemos, todas as vezes que tivéssemos uma renda, demonstrar nossa gratidão a Ti, por intermédio da devolução de ofertas, e também demonstrarmos a nossa fidelidade por intermédio da devolução dos dízimos, meu Deus. O Senhor fez isso para que nós pudéssemos crescer em espiritualidade e graça, sermos fortes e não sermos mesquinhos. Então, meu Deus, nos ajude a sermos fiéis, não só nos dízimos e ofertas, mas em todas as coisas que o Senhor nos pede, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adorar o Senhor seja o nosso respirar, que todos os dias de nossas vidas nós possamos despertar para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Esse deve ser o nosso desejo. É seu desejo, minha irmã e meu irmão? Adorar ao Senhor, se colocar diante dele e cumprir os seus preceitos, doa quem doer? Quem tem esse desejo, levanta a mão para eu ver. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos que estão conosco hoje e também os que vão assistir o vídeo depois, também sejam abençoados e que esse conteúdo sirva para a edificação espiritual de todos nós. Amém?